Salve, salve rapaziada, professor Basílio, canal Historiano, eu tô aqui para dar uma aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Um evento de proporções nunca dantes vista na história e que representa uma profunda ruptura no pensamento, na história e numa série de estruturas do mundo moderno. Meus queridos, precisamos entender que fundamentalmente a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra imperialista, uma guerra entre nações, disputando fundamentalmente colônias e mercados comerciais, buscando áreas de exploração econômica. Foi uma guerra essencialmente capitalista. Não uma guerra somente por territórios, mas uma guerra por áreas de exploração econômica. Para que a gente entenda a Primeira Guerra, devemos entender primeiro o século XIX. Meus queridos, o século XIX, naquela era, depois da Era das Revoluções, nós teremos a Era do Capital, revoluções industriais em vários países europeus, e teremos a Era dos Impérios, o momento em que esses países industrializados vão buscar colônias, ou seja, áreas de exploração, áreas para matéria-prima e áreas para a venda dos seus produtos industrializados. Quando nós falamos na Segunda Revolução Industrial e no imperialismo, vem à nossa mente, fundamentalmente, Inglaterra e França. Inglaterra e França são as grandes potências imperialistas europeias e que estão entre si dividindo a Ásia e dividindo a África. Elas estão tomando conta e se expandindo sobre esses continentes. Tudo bem? Rapaziada, essa era dos impérios é uma era da Belle Époque. A crença no progresso, a crença na ciência, novas tecnologias, novas ferramentas, novos objetos. Só para vocês terem ideia, eletricidade, comunicação, como o telégrafo, novos produtos. Agora a penicilina faz com que as pessoas não morram mais de uma série de doenças. O cinema vai surgir, as bases dos carros, dos automóveis. Nós temos uma aceleração do tempo com as ferrovias, um encurtamento das distâncias com o barco a vapor. As pessoas creem que a ciência vai transformar as vidas. O Charles Darwin falou que a espécie humana vive num processo de evolução. As cidades estão cheias de cafés, de entretenimento. A população cresce, a classe trabalhadora trabalha profundamente, mas consegue barganhar e garantir pouco a pouco alguns direitos. Essa é a Belle Époque. O crescimento, o progresso, feiras científicas e tecnológicas para mostrar as novas descobertas ao mundo. A Torre Eiffel e uma série de símbolos deste progresso. Mas, meus queridos, no século XIX nós temos outros incidentes também. Nós temos a unificação tardia de Alemanha e Itália. Onde havia Alemanha e Itália, nós tínhamos uma série de estados fragmentados, mas não um estado, um país. É como se no Brasil tivesse São Paulo, Rio, Minas, mas isso não formasse um país unificado. Somente em 1870, Itália e Alemanha se unificam. E se unificam já como países industrializados e fortes, porém não têm colônias. Eles têm um mercado, eles têm uma série de mercadorias, mas não tem para quem vender. Rapaziada, isso vai gerar o quê? Concorrência. Isso vai gerar o quê? Disputa comercial. E só pra gente, se você quiser um pouco mais de aprofundamento nisso, temos uma aula sobre unificação italiana e alemã. E meus queridos, os alemães se unificam em guerra contra a França, a chamada Guerra Franco-Prussiana. O rei, o czar alemão, é coroado czar do Segundo Reich, do Segundo Império Alemão, em pleno Palácio de Versalhes. Os franceses estão com uma dor de cotovelo enorme, loucos por uma revanche, e agora os alemães também estão querendo briga, não só com a França e com a Inglaterra, mas eles estão querendo fundamentalmente mercados consumidores. Essa, na verdade, é a grande cena, esses são os grandes personagens da Primeira Guerra Mundial. Países buscando mercados consumidores. Milhões e milhões de pessoas morrerão. Por quê? Porque os industriais e capitalistas europeus querem mercados para suas bugigangas, para suas roupas, para os seus sapatos, para os seus chapéus. E, portanto, eles farão guerra por todo mundo, matarão milhares e milhares de pessoas para conseguir vencer a concorrência. Rapaziada, estão postas as peças, vamos ver o estopim da guerra. O estopim da guerra é a chamada questão balcânica. Dois países estão disputando uma região, a região dos Balcãs. E por que a região dos Balcãs é importantíssima? Meus queridos, Balcãs, aquela península ali da Grécia, entre a Grécia e a Turquia, o que dá acesso ao Oriente, o que dá acesso ao rico mercado oriental. Quem está de olho nos Balcãs? De um lado, a Alemanha. A Alemanha e os povos alemães. Portanto, uma ideia de raça, uma ideia de pan-germanismo, fazer uma grande nação alemã.
Vamos lembrar, cientificismo do século XIX é o cientificismo do darwinismo social, da ideia do racismo científico, da ideia de que uma raça é superior à outra. Olha que interessante e que triste. A mesma coisa que a Europa fez com a África, agora a Europa está fazendo consigo própria. Os alemães estão falando que são uma raça superior aos eslavos. Quem são os eslavos? Os povos ligados à Rússia. Então, alemães disputando os Balcãs com os russos e com os outros povos eslavos. Conflito. Claramente, Inglaterra e França, que não são bobas nem nada, vão se aproximar da Rússia. Meus queridos, questão balcânica. Uma disputa pequena, uma disputa local, mas que vai degringolar numa grande guerra. O arqueduque do Império Austro-Húngaro, muito próximo, o brotherzão da Alemanha, vai ser assassinado por um grupo sérvio. Meus queridos, aquele é o estopim que todos queriam. Aquele é o estopim para um grande confronto militar. E todos querem um confronto militar. Porque o confronto militar possibilitará uma guerra total. A guerra agora não é mais por território, mas a guerra é pela aniquilação do seu adversário. E especialmente a destruição de todas as indústrias do adversário. Não basta vencer a guerra, precisamos destruir a possibilidade de uma futura concorrência econômica. Rapaziada, o assassinato do arqueduque Franz Ferdinando vai iniciar uma política de alianças, vai ser um efeito dominó. O príncipe alemão foi morto por um eslavo. Alemanha e Rússia estão em guerra. Imediatamente França mobiliza suas tropas e uma série de personagens vão mobilizando suas tropas. Nós temos a formação de duas alianças, a chamada Tríplice Aliança, de um lado a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. A região dos Balcãs pertencia ao Império Turco-Otomano que estava em declínio. A Alemanha estava ali urubuzando o Império Turco, assim como a França e a Inglaterra também estavam urubuzando aquela região. Meus queridos, a Itália, todo mundo achou que a Itália ia lutar do lado da Alemanha, afinal tiveram o mesmo percurso histórico. Mas na hora do vamos ver, os italianos traem e vão para o outro lado. E quem é o outro lado? A Tríplice Entente. Inglaterra, França e Rússia. Tudo bem? As forças estão no tabuleiro, a guerra começa. Só que, dá uma olhadinha no mapa da Europa. A Alemanha faz fronteira com a França e faz fronteira também com a Rússia, com os povos ali eslavos. O que acontece? A Alemanha terá que lutar em duas frentes. E lembra, meus queridos, lembra o que aconteceu com Napoleão? Lutar em duas frentes é complicado. Qual a estratégia da Alemanha? Mobiliza tropas no fronte oriental, mas vai com força total para derrotar a França em poucas semanas, igual ela já tinha feito décadas antes na Guerra Franco-Prussiana. Só que não consegue. Meus queridos, no fronte ocidental, a guerra de movimento, as grandes mobilizações de tropas, ela encontra rapidamente o adversário e o que acontece? Eles param. A guerra deixa de ser um confronto direto e a guerra se torna uma guerra de posição. Em outras palavras, guerra de trincheiras. Cavam buracos na terra e vão lutar durante meses, durante anos, para conseguir avançar poucos metros. Nessa guerra de trincheiras, milhares de pessoas morrem. Não só pelas balas, não só pelos tiros, pelas bombas, mas por condições sanitárias, por doenças, por epidemias que graçam e atravessam as trincheiras. Rapaziada, além disso, essa é uma guerra científica. O cientificismo, o progresso, o Fordismo, a linha de montagem, se tornou a linha de montagem da morte. A mesma fábrica que faz roupas com rapidez, faz morte com rapidez. Metralhadora, armas de repetição, gases químicos, enfim, uma série de tecnologias para a morte e para a guerra total. Guerra de trincheiras, toda esta barbárie no fronte ocidental e no fronte oriental. No fronte oriental, a Alemanha industrializada está atacando uma monarquia absolutista bastante atrasada e rural. Vamos lembrar, a Rússia, no início do século XX, ainda é um estado rural, agrário. O que acontece? A Alemanha atropela a Rússia. E toda essa instabilidade, somando-se a fatores internos da Rússia, vão fazer com que a Rússia passe por uma revolução. Uma revolução que derruba o czar, uma revolução que instaura um novo regime na Rússia e rapidamente os bolcheviques, inspirados nas ideias marxistas, nas ideias socialistas, vão tomar o poder. Em 1917, a Rússia, por causa da miséria, por causa da violência, por causa da opressão czarista, mas também por causa da Primeira Guerra, a Rússia vai se tornar socialista. E o que Lenin, a grande autoridade soviética, faz? Sai da Primeira Guerra, faz um armistício com a Alemanha. A Alemanha agora, então, vence no fronte oriental,
deixa a União Soviética ali quieta na dela e vai focar no fronte ocidental. Vai atacar a França agora com força total. Meus queridos, o todo-poderoso exército alemão com força total em cima da França vai massacrar a França e vencerá a guerra. Só que os Estados Unidos não vão deixar, gente. Porque os Estados Unidos tinham feito empréstimo para a França e para a Inglaterra. Se França e Inglaterra perderem, os Estados Unidos vão tomar um puta de um calote. Então o que eles fazem? Estados Unidos entram na guerra em 1917. Eles entram na guerra e isso desequilibra. Se a Rússia saiu por um lado, os Estados Unidos entram pelo outro. Eles entram e representam um exército tecnológico, um exército bem preparado, um exército descansado, porque afinal a Alemanha estava lutando há 3 anos na guerra e os Estados Unidos chegam ali fresquinhos, bonitões. Rapaziada, os Estados Unidos desequilibram a guerra. A Alemanha não tem condição de suportar uma guerra sozinha mais tempo. Começa a acontecer quase que uma implosão na Alemanha. Os trabalhadores começam a se revoltar, começa a acontecer uma série de greves e de instabilidades internas na Alemanha que fazem com que a Alemanha se renda. A Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos se colocam como os grandes vencedores. Tudo bem? Inglaterra e França venceram, mas os Estados Unidos se tornam os grandes vencedores. Afinal, as indústrias francesas e inglesas estão bastante destruídas. Os Estados Unidos não tiveram uma baixa no seu parque industrial e se transformarão agora na fábrica do mundo. Rapaziada, 1919, Tratado de Versalhes. Os Estados Unidos vencem a guerra, ajudam a Inglaterra e França a vencer a guerra, eles falam o seguinte: vamos com calma, vamos evitar novo conflito, precisa punir demais a Alemanha, vamos na boa, negociar na boa. Inglaterra e França, possessas de ódio, falaram: jamais! A Alemanha foi a culpada, portanto pagará. Meus queridos, o Tratado de Versalhes é absolutamente punitivista. Culpa exclusivamente a Alemanha pela guerra imperialista. A Alemanha pagará fortes indenizações, terá perdas territoriais, uma série de perdas. A Alemanha não só perde, como é humilhada por Versalhes. A Alemanha vai querer revanche. E é neste momento que malucos, não só malucos, mas enfim, pessoas vão se aproveitar disso para incentivar um revanchismo alemão. De alguma forma, a Segunda Guerra vai ser uma continuação da Primeira. Aproveitando deste sentimento de revanche, nascerá o nazifascismo. Meus queridos, a Alemanha então é punida pelo Tratado de Versalhes. Já disse para vocês, Estados Unidos são um grande vencedor da Primeira Guerra, se transformaram na fábrica do mundo, na grande economia mundial, ocupam então o status de potência mundial. A Inglaterra já vai ali para uma segunda posição. Outra coisa importante, durante a Primeira Guerra temos a emergência de um Estado socialista, União Soviética, a União Soviética que será o grande paradigma do século XX. Meus queridos, começamos o breve século XX, que terá o socialismo como paradigma. Tudo que acontecerá depois de 17 terá o socialismo como paradigma. Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por aí vai. Outra coisa importante, temos um fortalecimento das mulheres. As mulheres, durante a Primeira Guerra, durante a ida dos homens para a guerra, para o fronte, as mulheres serão protagonistas na produção industrial. As mulheres serão essenciais para a manutenção das atividades econômicas, portanto as mulheres vão começar a reivindicar cada vez mais direitos, como voto, com melhores condições de trabalho. Temos um fortalecimento da mulher. Agora a mulher ocupa um protagonismo nas atividades econômicas. Isso vai ser fundamental para as suas lutas e reivindicações. Além disso, meus queridos, a Primeira Guerra nos traz uma crise profunda. Uma crise dos impérios, temos a fragmentação de vários impérios. Além disso, temos uma crise na razão. Aquele ideal iluminista da razão trazer esclarecimento e iluminação se dissipa com a Primeira Guerra. Toda razão e esclarecimento significará a maior mortalidade que a humanidade já viu. A própria ideia de progresso, um tempo sem fim de melhoria e evolução rumo à felicidade, significou apodrecer nas trincheiras. Toda aquela tecnologia não trouxe paz e prosperidade, mas trouxe também muita morte e uma verdadeira barbárie. Os soldados voltaram da Primeira Guerra emudecidos. A guerra agora já não era uma guerra de coragem, de bravura, porque um grande soldado pode ser morto por qualquer pessoa apenas apertando um gatilho. Rapaziada, a guerra representa uma crise da razão. Não por acaso as vanguardas artísticas vão buscar um novo mundo, vão buscar fazer da arte uma nova forma de explicar e dar sentido e significado a um mundo que perdeu o
sentido. A Primeira Guerra representa uma ruptura no sentido, uma crise profunda na razão, na ciência e no progresso. Professor Basílio, canal Historiano.